Então, vamos iniciar aqui a nossa quarta aula. Para quem fez o curso, né, já passou 3 aulas. A gente viu que o conteúdo é bem denso, certo? Muito cansativo e não foi visto tudo, né? Porque o curso que a gente fez foi um curso de 40 horas e o curso completo, né, para a gente terminar todo o curso, avaliar tudo, seria mais ou menos um curso de 200 horas, certo? Mas o que a gente viu até então é, foi suficiente, né, para analisar um exame laboratorial com muito detalhe, com muita coisa. A gente estudou o hemograma completo, estudamos a parte hormonal, né, diversos hormônios e suas alterações, e estudamos o perfil lipídico, analisamos ali os triglicerídeos, LDL, VLDL, HDL, colesterol, e vemos também a parte bioquímica, os marcadores hepáticos, renais, glicêmicos, cardíacos, as suas alterações, o que pode estar relacionado aí dentro do nosso corpo, certo? Qual o objetivo de hoje? Fazer uma revisão breve de tudo que a gente viu de conteúdos anteriores, certo? E analisar alguns casos clínicos. Eu sempre agora, né, que vocês estão chegando no quarto, quinto, já está na metade do curso, já conseguem ter um pensamento superior daquele pensamento que vocês iniciaram o curso. Então, o conhecimento científico ele vai aprimorando cada vez mais. Então, o que a gente vai ver agora? Tentar puxar esse conhecimento científico que vocês têm para poder analisar, certo? Os 5 primeiros, ou 6 primeiros casos clínicos é, possuem alternativas e os 2 últimos são abertos com perguntas, que é uma perguntas direcionadas ao estudante. Então, a gente vai ler o caso clínico, eu vou fazer a pergunta e para cada pergunta que tem, cada caso clínico tem 6 perguntas, mas pode ser respondido de forma breve. É isso, é aquilo, e a gente terminar a nossa aula, tá certo? Então a gente vai revisar esses tópicos de forma breve e qualquer dúvida vocês podem levantar a mãozinha que eu paro a explicação, que eu gosto da interação de vocês, ou vocês podem abrir o microfone e dizer, Renan, tem uma dúvida. Aí eu paro a explicação e vocês podem tirar a sua dúvida, certo? Meu nome é Renan Paulino Guimarães, mestrando em Fisiologia Cardiovascular, e a gente vai para a nossa quarta e última aula do curso de análises clínicas e interpretação de exames laboratoriais. E vamos que vamos entender esse mundo que é complexo demais, certo? Deixa eu pegar logo a canetinha para não esquecer. E vamos lá. Gente, a letra tá um pouco pequena, porque vocês sabem, né? Eu fiz essas tabelas sabendo que é muito conteúdo. Então, a gente aqui os principais tópicos. Eu acho que para quem está no celular, dá para dar um zoom, né, no celular. Para quem está no computador já fica grande mesmo. Mas para quem está no celular dá para dar um zoom com o dedo. Então, aqui tem as 3 séries que a gente estudou, certo? A série vermelha ou a série eritrocitária, aqui no início. A gente tem a série branca ou a série leucocitária, que são os leucócitos, e a gente tem a série aqui plaquetária e ou também chamada de trombocitária. Trombocitária vem de trombose, porque são as plaquetas que causam, né, os coágulos, causando os trombos. A série vermelha ou
as hemácias, né? Qual o objetivo? Carregar oxigênio, algumas vezes pode carregar gás carbônico e também pode carregar glicose. Lembra da hemoglobina glicada? Então significa o quê? Que dentro da hemácia tem a hemoglobina e essa hemoglobina pode associar-se ali à glicose. E é um dos exames, além do índice glicêmico em jejum, que a gente avalia a glicemia no jejum, a hemoglobina glicada, ela avalia ali uma alimentação repleta de carboidrato, né, de glicose, durante o período de 2 a 3 meses. Então, ela é mais fidedigna para analisar ali qualquer alteração no perfil glicêmico, certo? Claro que a hemoglobina não, a glicemia no jejum também pode ser avaliada em conjunto com a hemoglobina glicada e ali avaliar, né, se a pessoa está metabolizando aquele açúcar direitinho dentro do corpo. Então, na série vermelha, o que eu trouxe aqui? A gente tem as hemácias, como eu já falei, as hemácias são as nossas células anucleadas que não possuem núcleo, que carregam o oxigênio, às vezes carregam o gás carbônico, pode estar ali relacionado ao transporte de glicose, né, que fica dentro da hemácia, porque a hemácia não metaboliza a glicose por ela não ter organelas, ela não tem mitocôndria para poder fazer toda a respiração celular, produzir ATP, certo? Então a glicose ela fica presa dentro da hemácia. A hemácia, para produzir o pouco de energia, ela faz o metabolismo anaeróbico. O que significa isso? Com a ausência de oxigênio. Então ela produz ali bem pouquinho, é por isso que ela tem uma expectativa de vida muito curta, de até 120 dias, justamente pela falta de núcleo para regular o metabolismo, falta de organelas que tem dentro. Outra coisa que a gente estuda é a hemoglobina. Quando a gente estuda a hemoglobina, a gente está avaliando ali a hemoglobina total, né, daquela amostra de sangue que foi colhida. Então, a hemoglobina, certo? A gente tem o hematócrito. O hematócrito é a porcentagem de hemácias presente no sangue, certo? A gente tem uma variação entre homem e mulher, certo? A mulher sempre tem um pouco a menos de hematócrito relacionado ao homem, visto que a mulher menstrua, tem a perda de sangue ali, né? Então diminui o hematócrito. E no homem, a produção maior do que da mulher de testosterona também favorece a produção de células vermelhas. É por isso que o homem ali tem um pouquinho a mais de hematócrito quando relacionado às mulheres. A gente também tem o VCM, que é o volume corpuscular médio. Nesse caso, a gente avalia ali o volume da hemácia, certo? O 3D da hemácia. E dessa forma, a gente pode diferenciar em alguns aspectos esse VCM os tipos de anemia, como anemia megaloblástica, que é por falta de vitamina B12, outras formas que pode também relacionar alterações nesse volume corpuscular médio, né, que é o volume da hemácia, é o alcoolismo, hepatomegalia, hepatopatias, né, que está relacionada a problemas no fígado e também o hipotireoidismo, que também pode estar afetado ali com alterações no tamanho da hemácia. Então a gente pode estar anemia megaloblástica por vitamina B12 e vitamina B9, pode causar anemia. Anemia ferropriva, que está relacionado ali à falta de ferro, né? Nesse caso, o corpo é privado de ferro por algum processo, por exemplo, a ausência do calcitriol, que é a vitamina D ativa, que faz a reabsorção. Não, eita, minha gente, estava falando do cálcio agora. Então, existe algum mecanismo ali que está defeituoso no intestino, por exemplo, no transporte de ferro, há processos celulares que não biodisponibilizam o ferro na corrente sanguínea. Então, o corpo ele está sendo privado ali de alguma forma de ferro. E essa anemia ferropriva, a gente pode também analisar a ferritina, a transferrina, certo? Porque a ferritina é o nosso
armazenador de ferro, principalmente ele fica dentro do fígado, mas algumas dosagens, né, de ferritina pode cair na corrente sanguínea. É por isso que é analisado no exame, no hemograma, a transferrina, que é o nosso transportador de ferro. Então a gente pode avaliar esses outros fatores. Tem a talassemia também, certo? A talassemia é uma alteração nas cadeias da hemoglobina. Então, a hemoglobina ela está deformada, é um fator genético. Então, a talassemia ela é passada de mãe para filho, certo? Ela altera as cadeias da hemoglobina e o ferro ele não consegue estar associado ali direito, ele não consegue se prender dentro da hemoglobina, dentro da hemácia. Então, ali pode dar alterações, a gente chama de anemia microcítica do tipo talassemia. Microcítica, né? Porque a hemácia, né, ela fica menor do que o tamanho normal. A anemia ferropriva também é uma anemia microcítica, em que a hemácia ela diminui de tamanho, certo? Ou pode ser anemia por algum processo, alguma doença crônica. O HCM. O HCM. Oi, Oi. eu gostaria de comentar sobre o que você falou aí. Microcitose, não é? É microcitose. A minha filha ela tem 5 anos e o pessoal dizendo dela deu microcitose, que é justamente é, as séries vermelhas menor, né? Isso. E aí foi diagnosticado porque a gente não Ô, mãe, tem o esse gato acho que tá aí na histórico frente. na família. Isso, E aí a médica pediu para fazer reposição de vitaminas. justamente porque a microcitose, ela pode ser causada, né, por diversos fatores, mas pode ser por falta de vitamina B12, falta de vitamina B9, falta de outras vitaminas que podem corroborar aí. Porque justamente a vitamina B9 e a vitamina B12, a sua falta causa um tipo específico de anemia, né, que é a anemia megaloblástica. E nesse caso, a vitamina B9 e a vitamina B12, ela funciona como substrato, certo? Ali para produção de hemácias. Só que a gente não pode avaliar tipo assim, a pessoa está com anemia e tem microcitose. Mas será que aquela anemia está relacionada àquela microcitose? Certo? Justamente porque a gente tem que avaliar vários fatores. Uma anemia ferropriva, ela altera, não tem isso aí, hemácias, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, certo? Cada tipo de anemia, ela altera fatores diferentes. Por exemplo, a anemia ferropriva, ela diminui hemoglobina, diminui hematócrito, diminui VCM, diminui HCM, mas aumenta RDW. Já outro tipo de anemia altera outros fatores. Então, para a gente analisar e ver qual tipo de anemia, certo? A gente tem que analisar esses fatores. E a pessoa pode ter microcitose e não ter anemia, certo? A microcitose ou a macrocitose, que é o aumento da hemácia, ela não altera ali, ela não indica precisamente se tem anemia ou não. A gente tem que avaliar esses outros fatores, certo? Mas Renan, posso tirar uma dúvida? pode sim. Então a médica deveria ter solicitado um exame mais específico. Como foi esse exame aí? Me explique direito. Então, eu faço o exame de rotina das minhas duas filhas, a Sim, cada 6 meses. E a minha Luísa, de 5 anos, ela tem seletividade alimentar, ela não come nenhuma proteína. sim. E aí eu já tinha desconfiado que daria alteração no exame dela, porque ela não tem comido nada de proteína. E aí ela solicitou e fez lá e ela disse que era justamente isso. Ela disse que só Daí tinha. ela não pediu nada, só não especificou nada, ela só nesse exame ela enquadrou que fosse por causa disso, que pode até ser também, né? Ela não falou se tinha anemia, nada não, só falou que tinha microcitose. Isso, microcitose, não tem anemia, porque a ferritina dela deu certo, ela falou.
justamente. E a microcitose ou a macrocitose pode sim por falta de vitaminas, ou excesso de vitaminas, mas ela não falou nada, ela só disse, tem microcitose e pronto, dê vitamina. Mas ela especificou qual vitamina? Não, ela perguntou qual seria melhor para mim e a gente pesquisamos algumas marcas, né, de vitamina, de suplemento, na verdade, de suplemento. Ela queria uma vitamina e eu sugeri um suplemento alimentar, se o caso é só a questão das proteínas, né? Aí a gente escolheu uma com ferro e aí eu tô dando. Eu não gosto de médico assim, não. No sentido de não explicar as coisas, né? É a mesma coisa que eu analisar ali, certo? Um exame e falar, ela tem microcitose, isso dê vitamina, desse suplemento aqui que é melhor. Pronto. Aí a pessoa fica perdida. Mas por que microcitose? Que alteração que deu no hemograma para ter essa microcitose? Será que essa microcitose, de acordo com o hemograma ou alguma coisa, está relacionada a que falta de vitamina? No hemograma que eu pedi, tinha vitamina? No hemograma que você selecionou ali, faz o exame de rotina, ela nesse hemograma tem alguns índices de vitamina, tipo vitamina B12, folato, tem alguma coisa? Ou só é o hemograma simples? Não, foi só o hemograma simples. E Oxi, aí alterou aqui, né? oxi. Médico esses médicos que a gente vai hoje em dia é assim, né? Mas aí você faz Eu o quê? que pesquisei sozinha sobre microcitose, porque como eu estou estudando, fiquei curiosa, né? E aí fui estudar. Aí a sua aula apareceu hoje, uma benção. Pois você faz o que o médico passou. Se caso for certo, por falta de vitamina ali, vai normalizar, mas a microcitose ou a macrocitose sozinha, isolada, não indica nada não, viu? A pessoa tá normal. Se, to- Obrigada. se todas as hemácias elas estiver grandes, por exemplo, né? E se todas as hemácias estiver bonitinhas, pequenininhas, tá normal. O negócio é uma hemácia grande, uma hemácia pequena, uma hemácia quadrada, uma hemácia puxada, uma hemácia, entendeu? Aí quando ela tem essas alterações, aí é problemático. Mas vamos analisar. Você faz isso e depois você me fala aí, posteriormente, quando for refazer o exame de rotina para ver se normalizou, né? Obrigada, Renan. Deus abençoe. E assim, HCM, que é o hemoglobina corpuscular média, ela avalia, né, a quantidade de hemoglobina eh, no conjunto total. Já o CHCM é a concentração de hemoglobina corpuscular média. É diferente da hemoglobina corpuscular média. Assim, quando a gente fala hemoglobina corpuscular média, é quando a gente pega uma hemácia, é diferente da hemoglobina de cima. A hemoglobina de cima avalia a hemoglobina total do sangue da amostra. Já o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, ela avalia a quantidade, olha o nome, quantidade de hemoglobina em uma hemácia, certo? Ali a gente pode avaliar se a hemácia está hipocrômica. Olha o termo, hipocrômica, ou seja, com falta de coloração. Isso acontece muito em anemia ferropriva. A hemácia ela fica muito clarinha, porque o sangue é vermelho por causa da hemácia. Se eu tenho pouca hemoglobina, né? Então a hemácia ela fica pouco corada. Então a hemoglobina corpuscular média avalia ali, certo? é, Como posso falar, a quantidade de hemoglobina dentro da hemácia. Já o CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, a gente vai avaliar justamente a concentração.
As unidades de medida é diferente, a quantidade é diferente de concentração, porque a concentração ela pode ser mais concentrada ou pouco concentrada. O que é uma coisa muito concentrada? É você, por exemplo, for fazer um suco de bolsinha, colocar 2 dedos d'água e colocar um pacote todo. Ali está hiper concentrado, né? Já quando a gente dilui, que é pouco concentrado, a gente avalia ali, né, 1 litro de água para um saquinho, que é o correto. Então ali está com menos concentrado do que o anterior. Isso avalia o quê? Imagine, no caso de Lisandra, uma pessoa, né, a filha dela, com microcitose, certo? Microcitose. A hemácia é menorzinha. Se ela tiver com a quantidade de hemoglobina normal, a quantidade de hemoglobina normal não vai deixar a hemácia mais concentrada porque ela está pequenininha. Mas já uma pessoa, e se a quantidade de hemoglobina estiver correta, ela não está com anemia, viu? Mesmo com microcitose. Alguns casos... Gente, Oi? pois está exatamente assim. A hemoglobina está normal e a Sim, célula está pequena, mas a hemoglobina está normal. Então a pessoa não exato. tem anemia. Ai, meu Deus. Já é outro caso, olhe, preste atenção. Se a hemoglobina estiver normal e a hemácia estiver pequena, só vai variar a concentração de hemácia, que vai ficar mais concentrado porque a hemácia é pequenininha. Já uma pessoa com macrocitose, certo? Uma célula bem grande, certo? Mas tem a mesma concentração de hemoglobina normal que a da anterior, que tem microcitose. Não tem anemia. A célula só vai ficar maior e menos concentrada, certo? Mas não tem anemia. Para a gente avaliar isso, a gente tem que ver outros padrões, certo? Aí tá, a hemoglobina tá normal, mas a ferritina, a transferrina, o hematócrito, outras coisas estão variadas, aí a gente tem que analisar isso, certo? E o RDW é Red Cell Distribution with it. O que significa isso? Ela varia a diferença entre os tamanhos das hemácias, certo? Aí ele vai pegar a menor hemácia e a maior hemácia. Aí ele vai subtrair e ver a porcentagem de diferença entre elas. Se a diferença tiver muito grande, certo? A gente chama isso de anose, a palavra não está saindo agora, não. Mas ela avalia ali a diferença entre os tamanhos. O que acontece? Se tiver muito grande, indica uma anemia ferropriva, uma talassemia, que é outro tipo de anemia. Então, a gente tem que avaliar ali, certo? Padrões podem estar normais e a pessoa ter anemia quando avalia outros padrões, ou os padrões estão variados e a pessoa não tem anemia. Então tem que ser avaliado o conjunto por completo. Entendeu? Então, quando a gente. Olha, Lisandra, acho que ela não participou do curso, está participando agora, né? É, eu fiz esse curso não para sair as pessoas aqui sabendo diagnosticar ou prescrever alguma coisa. É uma coisa mais pessoal, para que a pessoa entenda, porque muitos médicos não falam, certo? Então, quando você pega o exame seu ou de alguém, você já consegue interpretar e já vai para o médico tendo uma noção. E quando a pessoa tem noção, a gente pode questionar, certo? Aí quando o médico diz, é microcitose, aí você fala, mas por que microcitose? Não tem indicando anemia aqui. É que fator? É falta de vitaminas. Mas quais vitaminas podem alterar uma célula para ela ter microcitose, doutor? Aí o doutor, eita, ele já vai, eita, e agora? Ela tá sabendo demais, não gosta de jeito assim, não. A Fabriciane levantou a mão, ela quer falar alguma coisa? Quero sim, Renan. É uma pergunta. Nesse caso, do, duas questões. A hemoglobina baixa, aliás, três. Quando a hemoglobina dá baixa, a B12 também dá baixa e a ferritina
baixa também. Nesse caso, nós temos ali deficiência de ferro e B12 juntos. Isso. Deficiência de ferro, anemia ferropriva. Você caracterizou uma anemia ferropriva aí. Certo, mas no caso, vamos assim, se a pessoa tem essa questão da pessoa ter a B12 baixa, isso influencia para que a ferritina também baixe alguma coisa ou não? No caso, a quantidade de hemácias deu. Tu lembra se a quantidade de hemácias deu baixo também? Não lembro agora, não estou com o exame aqui agora. Depois você analisa. Eu vou falar o aspecto geral que é possível. A vitamina B12 e a vitamina B9, ela auxilia, a estrutura química dela é utilizada para fazer as células sanguíneas, principalmente a série vermelha. Quando tá baixo, né? Quando tá baixo essa quantidade de vitamina B12, normalmente a gente tem outro tipo de anemia, que é a anemia megaloblástica. Aí vem mas, como eu falei, pode variar, né? Quando a vitamina B12 está baixa, aí o que acontece? Menos hemácias é produzida, certo? Menos Sim, hemácias sendo produzida, juntando, hemoglobina também baixa, porque menos hemácia, menos hemoglobina. Se eu tenho menos hemácia, o hematócrito diminui, certo? Mesmo o volume corpuscular médio, que é o VCM, tão normal, que é o tamanho da hemácia. E mesmo, certo? Outros fatores estando normal. No caso, o teu deu ferritina baixa também. Ou seja, significa que os estoques de ferro estão diminuídos. O que significa isso? A ferritina é uma proteína, é uma enzima, uma proteína que fica dentro do fígado e ela captura ferro para ela. Quando ela está em quantidades normais, ela acaba escapando do fígado, certo? E indo para o sangue. É por isso que, quando a gente analisa lá, faz o hemograma, né, tira o sangue, pequenas concentrações de ferritina são encontradas quando a quantidade de ferritina dentro do fígado está normal ou está um pouquinho elevada, ela vai tudo para o sangue, o excesso. Quando a ferritina está baixa, significa que os estoques de ferro, estoque dessa proteína, desses ferros dentro do fígado está baixo. Então, pouca ferritina vai ali para a corrente sanguínea, certo? Então, significa que seus estoques de ferro estão diminuindo. Possivelmente, pouca ingestão de ferro, certo? Porque não está tendo ferro para ser armazenado. Então, pouca ferritina é produzida para armazenar aquele ferro. Mas pode ter diversos fatores? Pode, porque outras coisas têm que ser avaliado também, né? Então, é um conjunto aí que a gente avalia, mas com certeza tem anemia e está com deficiência de ferro e vitamina B12. Então, né, comer alimentos de folhagem verde, né, verde escuro, carne vermelha ou vai por suplemento. Só que vem os suplementos, né? A gente tem que avaliar o suplemento correto, visto que não tem aqueles suplementos vitamínicos de A, Z e etc. Normalmente aqueles suplementos, ele não está caracterizado com a suplementação vitamínica correta, certo? Normalmente vem abaixo do suficiente. Então, muita gente toma esses suplementos e acaba ingerindo baixas concentrações, achando que tem a quantidade correta. Então, observem o rótulo, que é um próximo curso, posteriormente, né, lá para o final de agosto, que eu vou abrir as inscrições, mas o curso é lá para o final de agosto, que o entendimento do rótulo. Você entender quanto, por exemplo, de ferro você precisa e quanto aquele suplemento diariamente e quanto aquele suplemento disponibiliza para você. Para ver se você está tomando corretamente, se você precisa também de um alimento extra para juntar com o suplemento. E lembrando, você toma suplemento de ferro, por exemplo, mas o ferro ele precisa de transportadores, certo? Por exemplo, o cálcio. Para o cálcio ser absorvido pelo intestino, ele precisa junto ter sódio. Se você tomar o suplemento e nesse suplemento não tiver sódio, o cálcio não é absorvido,
certo? Então fica muito, né? A glicose precisa de transportadores de sódio, a gente chama de cotransportadores de sódio e glicose. A glicose só é absorvida pelo corpo se tiver sódio. Se não tiver sódio junto, a glicose não entra, não vai para a corrente sanguínea, não é metabolizada. Outros inibem, certo? Existe vitamina que inibe outra, que disputa pelo mesmo transportador. Então, se eu tenho uma vitamina C, não entra a vitamina D, por exemplo. Isso é um exemplo aleatório. Então, a gente tem que analisar o suplemento, tem que ver, a gente tem que entender o contexto geral. É por isso que é muito importante analisar o rótulo. É por isso que eu vou fazer esse curso posteriormente. Vamos aqui, senão a gente não sai desse slide aqui, não. Obrigada, tá, Renato? Muito obrigada. Nada. Leucócitos totais. Aqui já é a série branca, né? Os leucócitos total avalia o somatório de todas as células brancas do corpo e a gente sabe que tem a diferenciação, certo? Neutrófilo. Neutrófilo aparece aumentado, né, normalmente em infecções bacterianas e aparece diminuído em infecções virais, certo? Bastonetes. Bastonetes são células jovens, principalmente neutrófilos jovens. Quando esse excesso de neutrófilo jovem está aparecendo na corrente sanguínea, a gente chama de desvio à esquerda. O que é esse desvio à esquerda? Significa que tem algum problema na medula e essas células jovens estão aparecendo na corrente sanguínea e pode indicar leucemia. Segmentados são os neutrófilos maduros, certo? Eosinófilos, normalmente eles aparecem aumentados quando tem alguma parasitose ou alguma alergia. A pessoa está com alguma alergia ou algum parasita eumíntico, né, como lombriga, solitária, etc. Eles aparecem aumentados. Basófilo. Basófilo, normalmente, ele está relacionado a alergias, certo? Porém, é mais fidedigno avaliar o eosinófilo para alergia, porém, o basófilo também aumenta alguma concentração em alergia, certo? Linfócito. Os linfócitos, eles aumentam infecções virais, porém diminuem em outras infecções virais. Por exemplo, o vírus da AIDS, porque o vírus da AIDS, ele é da AIDS não, do HIV, né? A AIDS é a doença. O HIV, ele se instala dentro dos linfócitos, acaba destruindo esses linfócitos. Então tem uma diminuição. E os monócitos estão relacionados com infecções bacterianas, certo? Por exemplo, a tuberculose ou algum tipo de inflamação, como inflamação do coração, doenças autoimunes, pode aparecer alterações nos monócitos, certo? Já da série plaquetária, a gente tem as plaquetas, ela tem que estar entre 150 mil e 450 mil. Abaixo disso, a pessoa pode ter hemorragias, inclusive hemorragias internas, e a pessoa não sentir, certo? E o excesso, certo? A gente chama de trombocitocitemia, que é o excesso e pode causar o quê? Trombose. O excesso de plaquetas pode coagular o sangue dentro de você, entupir alguma coisa, a pessoa tem um AVC, a pessoa tem algum problema no coração, um infarto, alguma coisa, certo? O aumento de plaqueta pode estar junto de anemia ferropriva, por exemplo. Algum processo de inflamação pode aumentar a quantidade de plaqueta. E a sua diminuição é chamada de trombocitopenia e pode ser relacionada a algum tipo de leucemia, a pessoa está fazendo quimioterapia, alguma infecção generalizada, né? A sepse pode diminuir, certo? E a gente tem outros parâmetros, que é o VPM, que é o volume plaquetário. Plaqueta não é célula, viu? Plaqueta não é célula. É um fragmento celular. O VPM, que é o volume plaquetário médio, que é o tamanho, o volume, né, da plaqueta. PDW, que é a amplitude de distribuição plaquetária, como essas plaquetas estão distribuídas dentro do sangue, se ela está uniforme, se não está uniforme, e etc. E o PCT, que é o plaquetócrito, que vai avaliar aí a quantidade de plaqueta dentro do sangue.
certo? A gente pode avaliar outros parâmetros. A gente estudou aqui, ó, reticulócitos. Os reticulócitos são células jovens de hemácia. A hemácia, quando ela tá jovem, ela tem núcleo. E esses reticulócitos, eles saem da medula sanguínea, da medula óssea, no caso, da medula óssea, cai na corrente sanguínea, e esses reticulócitos passam de 1 a 2 dias para se tornar hemácia madura. Então, a quantidade ideal de reticulócitos avalia a eficiência da medula óssea. Se tem uma diminuição, está tendo uma falha na medula óssea. Se tem o excesso, pode ser incluído, como por exemplo, processo de hemólise. Nosso corpo está destruindo as hemácias, aí aumenta a quantidade de reticulócitos, né, para repor as hemácias. Pode ser uma pessoa que está se recuperando de um processo de anemia, está precisando recuperar as hemácias, então aumenta a quantidade de reticulócitos. Uma pessoa que teve hemorragia, teve uma perda sanguínea, então aumenta a quantidade de hemácias, certo? Outra coisa que a gente estudou também foi o perfil hormonal. Então, a gente avaliou esses hormônios, a maioria, né? Nem todos. A gente avaliou o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Ele vai estimular o TSH, né? Ele vai estimular, deixa eu marcar, né, para vocês ir seguindo. Ele vai estimular a tireoide liberar T3 e T4, onde a tireoide libera T4, que é a tiroxina, e o T3, que é a triodotironina. Lembrando também que o T4 ele não é a forma funcional, ou seja, o T4 tem que ser convertido em T3 para que o corpo possa utilizar. E qual a função do T3 e T4? Está relacionado com o metabolismo, aumento do metabolismo, aumento do gasto calórico, produção de calor no nosso corpo, certo? A gente pode avaliar também a anti-TPO, que é o anticorpo antitireoperoxidase. O que é isso? Dentro, certo? Dentro da tireoide existe uma enzima que ajuda na produção de T3 e T4, que é a TPO, certo? Porém, o sistema imunológico pode causar uma doença autoimune, né? Causar uma disfunção e gerar uma doença autoimune, em que esse sistema imunológico começa a atacar a tireoide, causando uma doença chamada de hipotireoidismo ou tireoidite de Hashimoto, certo? O que acontece? O sistema imunológico produz um anticorpo, que é o anti-TPO, e começa a destruir a TPO da tireoide, diminuindo a produção de T3 e T4, gerando o hipotireoidismo de Hashimoto ou a tireoidite de Hashimoto, que é uma inflamação na tireoide, certo? E é por isso que é hipotireoidismo, diminuição da produção de T3 e T4. A gente não avaliou, né, o TG, o cortisol, certo? O cortisol, a gente pode avaliar no exame clínico, cortisol 8 horas ou 16 horas. O cortisol é caracterizado sobre o hormônio do estresse. Quando o nosso corpo passa por algum estresse, tanto físico, emocional, químico, fisiológico, normalmente as concentrações de cortisol, eles aumentam, né? A gente chama de cortisol sérico, que é o cortisol que está no sangue. O aumento de cortisol, a gente pode chamar de síndrome de Cushing, como tem aqui, ó, síndrome de Cushing, e a diminuição por algum processo, a gente chama de síndrome, doença de Addison, certo? Que é a diminuição da quantidade de cortisol. O ACTH, o ACTH é o hormônio adrenocorticotrópico ou corticotrófico. Esse ACTH, ele é produzido no encéfalo, cai na corrente sanguínea e estimula a produção de cortisol pela glândula adrenal que fica em cima do rim, certo? Prolactina. Prolactina é um hormônio, certo? Que está estimulando a produção de leite, por exemplo. A produção de leite em mulheres e o desenvolvimento das glândulas mamárias para a produção de leite para amamentação. Lembrando que o homem produz também a prolactina e o excesso de prolactina pode causar ali produção de leite em homem também, certo? A diminuição da prolactina pode ser algum tumor
certo? Na hipófise, que é onde produz a prolactina no sistema nervoso central, no encéfalo, chamada de prolactinoma. Pode ser hipotireoidismo, gravidez, pode aumentar, né, a produção, no caso, aumentar a produção. Lembrando que o tumor, certo, ele pode tanto diminuir quanto aumentar. Nesse caso aqui, a prolactinoma, tá, que é um tumor. Essa terminação oma significa que é algum tumor. Se tá o nome prolactinoma, é o tumor na região da hipófise que produz a prolactina, que aumenta essas concentrações. Hipotireoidismo também aumenta a prolactina, gravidez, e outros problemas cerebrais. Algum dano cerebral também pode aumentar. A sua diminuição pode estar relacionada ao quê? Lesões hipofisárias da região da hipófise, teve uma lesão que parou a produção de prolactina, pós-parto, certo? E uso de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que inibe a produção de prolactina. E a prolactina ela é produzida, por exemplo, na gravidez, por estímulo, certo? O bebê fica sugando e há um estímulo cerebral na produção excessiva de prolactina para a produção contínua de leite. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, tanto funciona em mulher quanto em homem, certo? Na mulher, a produção do ovócito, produção ali, a ovulação também. No homem, está estimulando a produção de espermatozoide e a produção de testosterona, certo? O estradiol, ele está relacionado, né, o seu aumento durante a fase folicular, que é a produção do ovócito, né, a maturação do ovócito. O estradiol, ele aumenta. A progesterona, ela aumenta após a ovulação e a progesterona, ela está relacionada ali à manutenção do endométrio, ou seja, impede que a mulher menstrue, certo? A testosterona dá características masculinas, tanto homens quanto mulheres produzem testosterona, porém há uma intensificação ali no homem, porque ele produz nos testículos, e a DHEA, que é dihidroepiandrosterona sulfato, que é um dos precursores da testosterona. Lembrando que na mulher a progesterona ela é convertida em testosterona, certo? O perfil lipídico. O perfil lipídico, a gente pode avaliar o colesterol total, que é a soma de todos os colesteróis que a gente tem, como HDL, LDL, VLDL, por exemplo. Tem o IDL também, certo? O colesterol total, ele está relacionado ali à manutenção e equilíbrio do corpo. Nós precisamos do colesterol, porque diversos hormônios, como a testosterona, a progesterona, a vitamina D que é produzida no nosso corpo, derivam do colesterol, certo? E dentro desse colesterol, a gente avalia 3 no hemograma, né? No perfil bioquímico, que é o HDL, o LDL e o VLDL, certo? O LDL, ele é produzido no fígado e ele está relacionado ao transporte, é, de colesterol, certo? Agora, o colesterol LDL, a gente chama de lipoproteína de baixa densidade. Por quê? Quem é mais pesado, proteína ou lipídio? Proteína. Então, quando existe uma molécula, né? Uma molécula não, é uma estrutura arredondada formada praticamente por lipídio. Então, ela é muito leve. Aí a gente chama de baixa densidade. E ela carrega o colesterol do fígado para o corpo. Então, o colesterol tem a sua função no corpo. O HDL faz o processo contrário. Pega esse lipídio que o LDL levou, o que sobrou ele devolve para o fígado. O VLDL está relacionado, né, com o transporte de triglicerídeos, certo? Dentro do nosso corpo. A gente chama o HDL de lipoproteína de alta densidade por ter uma maior quantidade de proteína. O LDL, uma lipoproteína de baixa densidade, por ter uma quantidade menor de proteína e maior de lipídio, e o VLDL, que é uma lipoproteína de muito baixa ou baixíssima densidade, ou seja, a quantidade de lipídio é maior do que o LDL. O VLDL, ele dá origem ao LDL, certo?
Os triglicerídeos. Normalmente, os triglicerídeos, eles são formados no nosso corpo a partir da ingestão de carboidratos. O excesso de carboidrato pode ser fundamental para a produção de triglicerídeo, certo? Então, pessoas que têm hipertrigliceridemia pode estar relacionado ali ao excesso de ingestão de açúcar. Outra coisa que a gente avaliou, os outros não. Como eu falei, esse curso é um curso de 200 horas e a gente só estudou o quê? 40 horas. Então tem muita coisa ainda para avaliar. Eu só estou revisando aqui o que a gente estudou, certo? Exames agora relacionados à função renal e função hepática. O que pode indicar ali alguma alteração hepática ou renal. Vamos começar pela função renal. Ureia. Ureia no nosso corpo é derivado do metabolismo de proteína. A proteína é convertida em ureia. O excesso de nitrogênio que o nosso corpo não precisa, ele é convertido em ureia. Uma parte sai na urina e uma parte é reabsorvida pelo corpo. Se caso ureia tiver aumentada na nossa corrente sanguínea, pode indicar algum problema renal, certo? Creatinina. Creatinina é derivado do metabolismo da creatina. A creatina, ela é produzida no músculo, convertida em fosfocreatina e depois convertida em creatinina, que é 100% eliminada. Não tem função biológica a creatinina. Então, se a creatinina tiver aumentada, a creatinina é um grande fator para dizer se a pessoa tem algum problema renal ou não, certo? Além disso, a gente pode avaliar a taxa de filtração glomerular, que é a taxa de produção de urina, certo? Que tem que gerar ali entre 90 ml por minuto por 1,73 metro quadrado. Nesse caso, é a área do rim, viu? É a área do rim. Mas normalmente é 90 ml por minuto. A gente tem que produzir urina em torno de 90 ml por minuto. Diminuindo isso, a pessoa pode estar em falência renal e abaixo de 13 ml por minuto a pessoa já teve perda do rim, né? O rim já não está funcionando. Ácido úrico. Ácido úrico também pode indicar perda de função renal quando está aumentado. Sódio e potássio. Onde o sódio é um íon extracelular, está fora da célula, e o potássio é um íon intracelular. Alterações também podem indicar desequilíbrio da função renal, certo? Tá. A função hepática. Na função hepática, o que a gente avaliou? TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubina total, bilirrubina direta, bilirrubina indireta, albumina e tempo de prontobina. Acho que foi um dos que a gente avaliou por completo dentro do nosso curso. Alterações podem indicar cálculo renal, certo? Pode indicar falência hepática, pode indicar deficiência na produção da bile, pode indicar várias coisas. Por exemplo, o AST e o ALT. Tá vendo que tem TGO e TGP? TGO e TGP são denominações antigas. Hoje a gente chama de AST, que é o aspartato aminotransferase, e ALT, que é a alanina aminotransferase. Dentre esses dois, certo? Os dois avaliam, quando alterados, perda de função hepática celular. A gente, por exemplo, dentro do fígado, existem células chamadas de hepatócitos. Esses hepatócitos podem estar perdendo a sua função. Então, há alterações nessas enzimas. Só que tem um detalhe. A TGO, que é o AST, ela não é específica do fígado. Ela pode ser encontrada em outros tecidos, certo? Como músculos, coração e fígado e outros lugares. Já a LT, que é a alanina aminotransferase, ela é específica do fígado. Então, alterações nela podem indicar algum problema hepático de certeza, certo? A outra já tem uma dúvida. Então, tem que juntar com a LT para ver aí se está tudo normal. Fosfatase alcalina, certo? É uma enzima que está dizendo ali se as células do ducto biliar
está funcionando corretamente. Também avalia processo ósseo, porque ela está relacionada ali com a manutenção da densidade óssea, certo? Então, ela avalia ali se está acontecendo algum problema nas vias, nos ductos biliares. Então, quando ela está alterada, a gente, pode não ser fígado, pode ser o que ali? A bile, né? Os ductos biliares, a vesícula biliar. A gama-GT, que é a gama-glutamiltransferase, é uma enzima relacionada ao transporte de glutationa. O que é isso aí? Ela avalia lesão hepatobiliar, ou seja, é uma enzima que, quando ela está alterada, pode indicar tanto algum problema hepático quanto algum problema biliar, certo? Bilirrubina total. O que é bilirrubina total? O somatório da bilirrubina direta e indireta. O que é a bilirrubina indireta? A bilirrubina indireta, também chamada de bilirrubina não conjugada, ela é formada a partir da degradação da hemoglobina. Como eu falei, a hemácia tem um período, né, é um período de vida. Quando ela morre, a hemoglobina que tem dentro ela é convertida em bilirrubina. Essa bilirrubina é chamada de bilirrubina indireta. E ela é transportada pela albumina, né, que é uma proteína plasmática, até o fígado, para produzir ali a bile. A bilirrubina direta, ou também chamada de bilirrubina conjugada, ela é produzida diretamente dentro do fígado e é uma bilirrubina hidrossolúvel, ou seja, a bilirrubina direta ela pode ser misturada em água, enquanto a bilirrubina indireta é uma bilirrubina não solúvel em água, que é hidrofóbica, né? A albumina, ela é uma proteína plasmática que carrega tudo, lipídio, aminoácidos, proteínas, carboidratos, hormônios, medicamentos, ela tem a função direta. E ela está relacionada ali com equilíbrio osmótico. A manutenção da albumina impede que a água extravase o vaso sanguíneo e vá para os tecidos, causando edema. Não tem aquelas pessoas, né, principalmente os membros inferiores, que têm as pernas inchadas, pode ser alterações na albumina, em que o líquido que era preso dentro do sangue pela albumina, a baixa de albumina faz com que esse líquido extravase do vaso sanguíneo e caia ali nos tecidos, causando edema, né? Que a pessoa aperta e fica um buraquinho. E o tempo de protrombina, o que é isso? Ela avalia a coagulação, certo? E ali ela está avaliando o tempo de coagulação e normalmente a sua baixa, né, a baixa do tempo de protrombina pode indicar falta de vitamina K, né, que está relacionado à produção de fatores de coagulação, certo? A gente tem o processo de coagulação, um processo muito complexo, certo? E dentro dele tem fatores de coagulação, que são reações químicas que acontecem para que aconteça o processo de coagulação. Se um desses fatores de coagulação faltar, a reação em cadeia para e o sangue ele não coagula. E pode ser por falta de vitamina K, algum processo ali, doença hepática, uso de anticoagulantes, certo? Pode avaliar ali. E para a gente finalizar a parte de revisão. Oi. Uma pergunta. A pessoa fumante pode ter uma alteração nesse fator anticoagulante, ou para mais ou para menos? Não sei responder, nunca pesquisei isso. Vou ver agora. Por enquanto que eu vou falando, né, eu vou pesquisar aqui. Nunca pesquisei sobre isso. Espera um minutinho aí. Sim, para a gente finalizar aqui, a gente vai estudar o estudo glicêmico e o perfil cardíaco, certo? E a partir daí, a gente vai para os casos clínicos. Estou pesquisando aqui, viu? Coagulação. Vamos lá. Então, dentro do perfil glicêmico, a gente avalia a glicemia no jejum, né? A glicemia. Pode sim, Glena. Pode alterar sim os fatores de coagulação. Usando o estado de hipercoagulabilidade, ou seja,
a pessoa tem um aumento dessa produção de fatores de coagulação, pode causar trombos dentro das artérias, entupimento, né? Ah, tá certo. Obrigada. Glicemia no jejum. A glicemia no jejum, que pode ser entre 8 e 12 horas, né? A pessoa tem que ter uma glicemia entre 70 e 99, acima de 99, entre 100 e 125, a pessoa é pré-diabética, acima de 125, a gente tem o diabetes, certo? A gente avaliou também a glicemia glicada, que está relacionado ali ao transporte de hemoglobina, e nesse transporte de hemoglobina também tem transporte ali de glicose. E a gente pode avaliar, né, a glicemia dos últimos 2 ou 3 meses, como eu já falei anteriormente. A gente avaliou também o índice de Romarir, que avalia a resistência à insulina. Cada vez mais alto, né? Eu vou mostrar o cálculo desse Romarir. Todo profissional de saúde tem que saber calcular, certo? Porque quando, por exemplo, nutricionistas e biomédicos que estão aqui e outros que são alguém chegar com o exame, você pode fazer o cálculo na calculadora e avaliar ali se a pessoa tem resistência à insulina ou não, sem precisar fazer tantos ali exames, certo? Que é o índice de Romair. Então, quando é menor do que, você fez o cálculo e deu menor do que 2,5, normal. Entre 2,5 e 2,9, atenção, acima de 3, resistência à insulina, certo? A gente avaliou também no perfil cardíaco o perfil troponina, porque troponina é uma proteína que está nos músculos, presente também no músculo cardíaco, e quando esse músculo cardíaco está lesionado, essa troponina ela acaba indo para o sangue. Então, aumento de troponina pode indicar infarto, certo? Não sei se alguém já fez esse exame, fez algum exame e saiu exame de troponina para avaliar ali o perfil cardíaco e ver se está tendo infarto. Também a gente avaliou a CK, né? Que é a CKMB, que é uma enzima específica do coração. Quando ela está aumentada, também avalia ali infarto também. Foi essa que a gente avaliou. Aí tem, porque a troponina ela é tão evidente? Porque pós-infarto, vocês sabem, né? Que o infarto tem diversos graus. Algumas das pessoas não sobrevivem, outras pessoas sobrevivem, outras pessoas infartam e nem sentem, certo? A troponina ela fica no sangue até 14 dias. Então, uma pessoa que por acaso sentiu uma coisinha pós-infarto e quis ver o perfil cardíaco e avaliou a troponina, e ela está aumentada, indica ali que teve algum infarto ou está tendo algum infarto, porque ela fica ali até 14 dias, certo? Na corrente sanguínea. Ela é uma proteína que fica muito tempo e pode indicar lesão miocárdica. Onde eu botei? Deixa eu só ver aqui, minha gente, onde eu botei o cálculo. Só para mostrar a vocês. E tá um pouco para baixo para o cálculo de Romair. Para você ter noção como é. Não, não é esse não. Ou não salvou, não foi? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Então, como a gente faz o cálculo? O cálculo, ele vai depender da unidade de medida. É por isso que quando a gente pega um exame laboratorial, a gente tem que avaliar ali a unidade de medida, certo? Que é esse grama por decilitro, microlitro por ml, etc. A gente tem que avaliar aquilo, porque o cálculo da resistência à insulina pode variar de acordo com esses dados, certo? Então, deixa eu pegar a caneta aqui. Olha aqui, ó. Vamos imaginar que uma pessoa teve glicemia no jejum de 168, diabético, né? E uma insulina no jejum de 32. Quando está nessas unidades medidas, ó, miligramas por decilitro e micro-UI por ml, certo? A gente multiplica o valor da glicemia, certo? Pela insulina e divide por 405.
chegando ao resultado aqui, 13,3, certo? Quando a glicemia ela não é medida mais em miligramas por decilitro, que é mg por dl, mas o laboratório utilizou milimol por litro, tá vendo? Em vez de a gente multiplicar, para a gente multiplicar aqui, dividir por 405, a gente divide por 22,5, certo? Aí vem o detalhe. Lembra que a gente viu que acima de 3 já é resistência à insulina? Olha isso aqui. A pessoa teve um índice de Romarir de aproximadamente 13,3. Logo que a pessoa já está com resistência à insulina, certo? Resistência à insulina não tem receptores de insulina, então a insulina não faz indiretamente a entrada de glicose e a pessoa está com o quê? Diabetes. E essa diabetes, o que a pessoa tem que fazer o quê? Fazer um negócio bem complexo, porque a pessoa tem insulina normal, porém o corpo não está reconhecendo a insulina para que aconteça a entrada de glicose. Então o corpo fica acumulando glicose. Então tem que estimular o corpo a queimar essa glicose de alguma forma aí. Mas vamos aqui. Podemos começar os casos clínicos. Foi o que eu estava pensando, 1 hora de revisão, certo? Que vamos aqui. O que eu quero de vocês falem, certo? Que vocês não tenham medo, porque como casos clínicos, a gente vai construir juntos. E a gente vai avaliar ali, como eu falei, as primeiras questões, elas são de marcar letra, a alternativa correta, e vocês podem, se não quiser falar aqui via falando, vocês podem digitar, que eu já abri aqui o chat para eu ficar olhando, certo? Eu vou ler o caso clínico com vocês, vou mostrar as alternativas, e sempre o caso clínico vai vir junto com o exame laboratorial específico para aquilo ali que está sendo falado, certo? Então, a gente tem o primeiro caso clínico aí, ó. Vou ler com vocês. Paciente do sexo masculino, 52 anos, empresário, procura atendimento ambulatorial para avaliação de rotina. Eu vou pegar aqui o marcador que fica melhor para mostrar. Após apresentar episódios frequentes de fadiga, então a pessoa teve fadiga ao esforço, desconforto torácico leve durante caminhadas mais intensas. Então a pessoa ele ficou muito cansado acima do normal e dor no peito, né? Dor no tórax. Com melhora ao repouso. Então toda vez que ele parava, melhorava tudo. Refere à alimentação rica em ultraprocessados, carnes gordurosas, frituras e embutidos. Além do sedentarismo, certo? Há mais de 15 anos. Então, ele não faz exercício físico, certo? De tipo exercício físico para melhorar a vida. Porque exercício físico é qualquer gasto de energia que você faça, andando, etc. Mas ele não faz um exercício físico apropriado para melhorar as condições físicas dele. É só exercício físico de vida. Andar para o trabalho, andar dentro de casa, escrever e etc. Entendeu, né? Nega diabetes até então. Ele não sabe se tem diabetes, porém relata histórico familiar de doença arterial coronariana precoce, ou seja, problema cardíaco aí. Com pai infartado aos 54 anos. E pode evidenciar, né? Que ele já está aí, já tem uma predisposição à doença aí cardíaca, principalmente a infarto, e ainda come esse monte de coisa, né? Ao exame físico, apresenta índice de massa corporal 31, obesidade, já está muito alto, certo? 31. Circunferência abdominal aumentada, então a barriga bem redondinha. Presença de pequenos chantelemas das pálpebras. Eu não sei se vocês sabem que é aquelas verruguinhas pretinhas assim.
certo? Surgimento de alteração no metabolismo lipídico. Aqui embaixo tem o exame, né? E aqui eu tenho as perguntas. Então, analisem o exame em relação ao que foi abordado, certo? Que eu vou ler as alternativas e vou deixar um minuto ou 2 minutos para vocês me dizerem qual a alternativa que mais procede com o que ele está ali. Aí vem A. Redução do colesterol total e aumento de HDL, colesterol, diminuindo a formação de placas ateroscleróticas, ou seja, entupimento de veia. B. Elevação importante do LDL associada à redução de HDL, favorecendo a formação de placas de ateroma e aumentando o risco de doença cardiovascular. C. Aumento isolado da glicemia em jejum, caracterizando diabetes mellitus como principal fator de risco. E D. Redução dos triglicerídeos associados ao aumento de HDL, indicando perfil lipídico protetor. Lembrando, né, que existem lipídios, concentrações adequadas que podem favorecer aí um perfil lipídico protetor. E aí? Qual alternativa mais caracteriza com o exame, certo? E o perfil do paciente? Resposta B. B? B de bola? B de bola. Tá. Observando mais ou menos os exames dele, a gente repara que o colesterol está bem alto, o LDL também, o HDL que está reduzido. Assim, pelo que eu entendi, só a glicemia dele está dentro do padrão, né? Então, dentro das alternativas, eu também acredito que seja B. O meu cardiovascular. O meu triglicerídeo tá mais alto do que o dele. Oxe. Tá 100 a mais, o meu tá 342. O do meu marido tá 325. Eu tô tomando remédio para baixar. Aí vamos lá. O que eu quero que vocês, né, Sandra, não foi dessa vez, mas é a alternativa B. Só que eu quero saber de vocês. Vocês estão vendo aqui que tem a alternativa correta aqui, que é a alternativa B. A maioria conseguiu. Mas eu quero que vocês me falem. Eu quero que vocês tenham pensamento crítico. O que evidencia baixa de HDL e aumento, você pode ver que tem duas setinhas para cima, né? De LDL. O que isso significa? Além do coisa que tem ali, ó. Formação de placas de aterosclerose, aumento do perfil. Mas O LDL leva o colesterol para dentro das veias, não é isso? Das células, sim. E o HDL, ele retira, ele volta para o fígado. E a baixa de HDL indica o quê? Está ficando acumulado. Ele não está fazendo voltando para o fígado, está acumulando dentro então indica que ele pode ter uma trombose, um negócio, né? Acumula o colesterol. Perfeito. É esse pensamento que eu quero que vocês entendam, né? Não só avaliar o valor de referência e dizer, tá aumentado, tá baixo, tá ruim. Não, mas entender o processo, né? A gente acha, né, que o colesterol, a gordura, ela fica na superfície da artéria. Não, ela entra dentro do tecido, no meio da artéria. Não tem o tecido da artéria, não tem a arterinha, não tem o envoltório redondinho. No meio dela tem uma musculatura lisa, certo? Da artéria. E para vocês terem noção, esse colesterol ele perfura o endotélio, que é a camada interna, e vai se acumulando dentro
da artéria. E ela só acontece esse processo se existir um processo inflamatório. Ou seja, a superfície já está inflamada, certo? Por excesso de açúcar, excesso de lipídio, e acaba que esse lipídio penetra entre e começa a acumular. Só que tem um detalhe. Existe um acúmulo, aí acumulou. Não forma um calombo, esse calombo ele desprende. Olha a doideira que acontece. Quem assistiu o meu curso de nutrição e infarto vai entender. Esse calombo ele desprende. Puf! Quando esse calombo ele desprende, ele deixa uma ferida. Ao que acontece? As plaquetas começam a jogar fatores de coagulação e começa a formar uma espécie de placa ali, que justamente é essa placa de ateroma. E aquele que desprendeu pode entupir outra veia ou artéria lá quando ele estiver indo. Então, é dois processos aí que o corpo acontece. Então, a elevação de colesterol, a elevação de gordura, a elevação do comer açúcar em excesso pode causar processos inflamatórios e sugerir problemas cardiovasculares, certo? Vocês acertaram a alternativa B, gostei. Vamos lá. Eu acho que eu tô ficando preocupada. Por quê? O exame do meu marido está terrível. Meu triglicerídeo tá. A única alteração que fez no meu exame total foi, lembrando, os triglicerídeos, ah, eles são formados praticamente da glicemia, né? O excesso de glicose forma triglicerídeo. A glicemia pode estar normal, mas o triglicerídeo está aumentado porque a glicose é utilizada pelo corpo e normaliza, né? Mas imagine, você come 10 pães, certo? Comeu 10 pães. O excesso de glicose que está no seu corpo é convertido em gordura em forma de triglicerídeo. O resto é metabolizado depois e equilibra. Então, toda vez que você vai comer muito açúcar, aumenta, reserva em gordura e o resto é metabolizado, e assim sucessivamente. Então, a pessoa pode ter glicemia normal, porém, os triglicerídeos estão bem aumentados. Vamos ao caso clínico 2? Vamos lá. Paciente do sexo feminino, 61 anos, deixa eu pegar a canetinha amarela, né, que fica melhor. 61 anos, aposentada, procura atendimento médico relatando fadiga progressiva, perda de apetite, náuseas ocasionais, né, de vez em quando sente um enjoo, inchaço nos tornozelos, diminuição do volume urinário. Há aproximadamente 4 meses. Refere histórico de hipertensão sistêmica há 18 anos e diabetes tipo 2 há 12 anos, com controle irregular, ou seja, ela não controla nem a hipertensão, nem a diabetes. Também relata episódios frequentes de noctúria e prurido difuso, certo? Noctúria, acordar à noite, né, para urinar várias vezes, e prurido, coceira, ardência. Ao exame físico, apresenta pressão de 16/8, uma hipertensão estágio 1, né? Edema bilateral nos membros. Tá vendo esse 2 mais e 4 mais? Indica o nível. Existe uma tabelinha que indica ali. E normalmente é um edema mais ou menos. Não é edema nem muito grande, nem pouquinho. É mais ou menos essa quantidade aí. Palidez cutânea mucosa, né, nas mucosas clara, discreta desidratação nas mucosas, levando à suspeita do comprometimento de função renal. A partir do momento que ela fala, né, que tem inchaço no tornozelo, se ela só falasse inchaço nas pernas, poderíamos relatar dois sistemas, né? Ou insuficiência cardíaca ou problema renal. E é para os dois. Mas ela fala que tem diminuição do volume urinário, então doença renal. Aí tem os exames, certo? E tem as alternativas, né? Redução da creatinina sérica associada ao aumento da taxa de filtração glomerular, indicando melhora de função renal. B.
Elevação da creatinina e da ureia associada à redução da taxa de filtração glomerular e presença de proteinúria indica comprometimento de função renal. C. Redução da ureia e aumento da hemoglobina compatíveis com hiperfusão renal. E D. Aumento isolado do sódio sérico sem alterações de creatinina ou da taxa de filtração glomerular, caracterizando insuficiência renal. Aí tem as alternativas, e eu quero que vocês, quando forem falar, né, alternativa, quem quiser falar, dizer assim, Renan, a creatinina tem que ser isso, está aumentado, a taxa de fibrilação glomerular está muito baixa, então indica isso, isso. Eu quero que vocês tenham um paladar mais descritivo, entendeu? Eu deixo Marili não falar, né? Porque exame muito alterado, mas eu quero que vocês argumentem, entendeu? Que tenham percam esse medo de argumentar. Mesmo estando errado, e se tiver um pouquinho, não tiver o complemento também. Tá mais difícil essa? Tá mais difícil porque é muita coisa. Ela tá um acúmulo de bastante coisa. E Eu acho também que ela é letra B, mas aí quando vocês, por exemplo, eu vou perguntar, creatinina elevada indica o quê? Uma disfunção renal? Uma disfunção renal. A creatinina, ela tem que ser o quê? Eliminada parcialmente ou total do nosso organismo? Total. Tchau. Total. Então não pode ter creatinina acima do valor de referência. Então a creatinina ela é um grande marcador de função renal. Ela está muito aumentada, certo? Tá quase o triplo do valor máximo do valor de referência. Então significa o quê? Que a pessoa está tendo uma perda renal aí. Outro detalhe, acúmulo de ureia. Lembra que a ureia é parcialmente excretada, mas ela está mais que o dobro do valor limite, então ela está sendo retida. Outro detalhe, a taxa de filtração é 90 ml por minuto, só que a gente tem aqui 24 ml, então está tendo uma diminuição da taxa de filtração glomerular. É o que ela fala aqui, ó, diminuição do volume urinário, que corrobora com a TFG diminuída, certo? Outro detalhe, hemoglobina diminuída é só... Sim, hemoglobina diminuída. E proteinúria. Sim, o excesso de metabólitos no sangue pode causar processos inflamatórios, né? E causar inchaço, acúmulo de água. Outro detalhe, hemoglobina. Qual é a relação do sangue da hemácia com o rim? O rim, ele produz um hormônio chamado de eritropoetina. Eritropoetina. Eu acho que é assim, eritropoetina ou eritropoetina. Ele é um hormônio que é produzido pelo rim, certo? E está relacionado ali à produção de células sanguíneas, células vermelhas. Se eu estou tendo falência renal, o rim está funcionando? Não. Ele está produzindo esse hormônio para a produção de células sanguíneas? Não. E pode ter uma redução ali de hemoglobina. E a proteinúria é proteína na urina. Era para estar ausente.
e ela está com mais, significa o quê? Que está saindo proteína na urina, ou seja, indica desgaste e falência do rim, certo? Então a gente tem que pensar desse jeito. Aí disso vocês podem dizer aí qual é a alternativa correta. Alguns disseram a B. Fui na B, Renan, mas fui por eliminação, porque redução de creatinina a gente estava vendo que não. Redução da ureia também não estava condizendo. E aumento do sódio, né, tá dentro do padrão. Então eu tinha ido na B por eliminação, mas eu não ia saber explicar. A relação, porque se a creatinina aumenta, né? Deixa eu ver aqui, é porque não tem os dados da albumina, né? Mas se a creatinina aumenta, está exacerbada, então a relação também aumenta, que é o cálculo, né? Mas é só avaliar. Ah, gente, disso tudinho. Se ela não tivesse falado nada, se eu pegasse o exame, eu visse duas coisas principais aí, que é a creatinina aumentada e a taxa de filtração glomerular diminuída, falência renal. Já dava o veredito, falência renal. Então, uma coisa está acontecendo. Agora, qual é o processo? E investigar o porquê isso está acontecendo. Entendeu? Mas já dava para matar a charada só com a creatinina e com a TFG. Vou passar é a alternativa B mesmo. Vamos passar aqui. Pergunta 3. Vamos lá. Paciente do sexo masculino, 48 anos, motorista procurando atendimento ambulatorial, relatando aumento de sede, polidipsia, né? A ingestão de água, como posso falar? Direto, bebendo água direto. Aumento da frequência urinária, né? Poliúria, se eu bebo muita água, eu faço xixi muitas vezes. E fome excessiva, polifagia. Então ele bebe muita água, urina muito e come muito. Fadiga constante, perda de aproximadamente aí, né, de 5 quilos nos últimos 3 meses. Apesar de manter o apetite, não engorda. Referente histórico familiar de diabetes do tipo 2, mãe e avô materno, ou seja, pode ser genético da mãe, né? Se ele tiver. Alimentação rica em carboidratos simples, que aumenta o índice glicêmico muito rápido, né? Bebidas açucaradas, além de sedentarismo. Eu quero perguntar uma coisa para os nutricionistas, se tem algum aqui. Eu, eu quero beber, eu quero comer carboidrato e mesmo ingerindo carboidratos simples. Dentro da minha alimentação, certo? Por exemplo, eu vou almoçar e dentro da minha alimentação tem carboidratos simples. Qual a ordem? Eu tenho, ó, no meu prato eu tenho salada, em cima da salada ah, eu tenho granola, tenho coisinhas assim, coisas que têm fibras, certo? Eu tenho um bife de peito de frango assado e tenho arroz e feijão, certo? Qual a ordem que eu tenho que comer, mesmo ingerindo carboidratos simples, para ter uma diminuição da glicemia, a glicose não ser tão absorvida pelo meu corpo? A carne e depois a fibra, a salada. Primeiro a carne? Sim, eu acho que sim. Não. E eu vou explicar o porquê, não a carne primeiro. Primeiro as fibras. Olha a sequência. Você começa a ingerir as fibras. As fibras, elas não são metabolizadas, tipo quebrada, porque são
substâncias solúveis no nosso organismo e etc. Aí depois você come a proteína. A proteína ela gera saciedade, certo? Aí na sequência você come o carboidrato, porque você já ingeriu a fibra já está dentro do seu corpo, se mistura com o carboidrato e você diminui a fome. Aí o que acontece? Esse carboidrato junto com a fibra, a fibra diminui a absorção de glicose pelo corpo. Então, a gente faz uma sequência, né? A gente ingere primeiro a salada, depois começa a ingerir a proteína, em seguida o arroz e o feijão e diminui a carga glicêmica, né? O pico glicêmico, ele em vez de ser muito alto, né, a quantidade de glicemia diminui. Tem algumas pessoas que podem fazer o teste, fazendo o quê? Quem tem o glicosímetro em casa, né? Queria eu ter. A pessoa, eu já vi uma Eu nutricionista. fazia errado. Eu sempre comia, eu como primeira a carne, primeira a proteína. Pois é assim. Aí você, quem tem o glicosímetro e tiver curiosidade de fazer, você pode fazer o quê? É, num dia, vai almoçar normal sem seguir a regra, certo? Depois de 15, 20, meia hora, certo? Que você terminou de almoçar, você mede sua glicose, certo? E no outro dia você faz essa regra, certo? Você come primeiro a salada, depois a proteína, em seguida o arroz e feijão, por exemplo, eu estou citando um exemplo, né? E mede a glicemia e vê se teve um aumento exacerbado ou não, né? Ou teve um controle ali. Sim, Entendeu? oi. Só comentar sobre seu prato. Eu também não tenho o que mede a glicemia, né? Mas a gente pode fazer isso com a saciedade do corpo. Geralmente, eu sempre como a salada, depois a proteína e depois feijão arroz, não fico tirando prato. Quando eu não posso, quando a refeição não é na minha casa e não tem a salada, eu sinto que eu não fico saciada. Eu não sei se é uma coisa a ver. Mas quando eu como primeiro a salada, e depois eu vou comendo o restante que está no prato, eu me sinto saciada. Isso, porque quando a gente modifica isso, por exemplo, a proteína que era para entrar isolada, né, sem ser com arroz e feijão, ela acaba sendo misturada. E a proteína, ela é degradada em aminoácidos, esses aminoácidos, alguns aminoácidos específicos, etc. É um processo fisiológico que acontece no nosso corpo, acaba acontecendo o quê? Saciedade, ele gera saciedade, ele ativa o sistema nervoso central e gera saciedade, certo? Por si só, toda proteína de origem animal assim, né, carnes vermelhas, principalmente frango, tudo que tiver proteína assim, vai causar a saciedade, certo? Aí, quando a gente come ela misturada, essa proteína ela não fica tão disponível. Então, ela demora para ser degradada, porque, por exemplo, a gente come uma carne, bota feijão, bota arroz, mistura tudo. Então, aquela proteína ela não fica sozinha, isolada, para disponibilizar aqueles aminoácidos e causar saciedade. Aí diminui aquela saciedade, mistura com a fibra, e a fibra retém, né, que retém a proteína também, dificulta a absorção de tudinho. É por isso que tem todo esse mecanismo aí. É porque a gente come na carreira, né? Como diz o Nordeste. É verdade. Aí, essa mulher. Uma dúvida. Agora, quando a salada for aquela saladinha alface a cenoura, mesmo assim, é ideal começar pela salada? Olha, os alimentos de origem vegetal têm índices de fibra, né? Alimentos folhosos normalmente têm mais fibras do que uma tomate, né? Que a tomate é uma suculenta, né? Tem mais líquido, a quantidade de fibra é mínima ou até inexistente. A cenoura é um pouco mais rígida, então a gente percebe, você faz o teste. Se você ficar mastigando a tomate na boca, a tomate some e só fica um esfarelinho.
A cenoura não. Você fica mastigando e sugando os líquidos dela, vai ficar uma massinha. Aquilo é a fibra. Então, sim. Você comeu alface, se você ficar mastigando alface, vai ficar uma massinha na sua boca. Aquilo é a fibra. Então, tem fibra ali e pode reter alguma coisa sim. Certo? Olha aqui. Aí aqui tem a glicemia, certo? E ela diz aqui tem os exames laboratoriais, visto, né? Que ela tem um IMC de 32, então ela é obesa, tem pressão arterial 14/9, um pouquinho acima, né? É, Ela tem discreta acantose nigricans, que é aquelas manchas escuras no pescoço, e sugerindo resistência à insulina, né? Então, Romarir bem alto. E aí? Qual a alternativa que relaciona a anamnese, as alterações com o paciente aqui? Marili disse alternativa D, mas alguém vai na alternativa D ou vai em outra? Kleina foi em D também. Lisandra foi em letra D. E deixa eu pegar aqui. E é a letra D mesmo, né? É a letra D. Olha aqui, a glicemia do jejum está acima, então essa pessoa já é diabética, certo? A hemoglobina glicada também está acima. Então, glicemia e hemoglobina glicada aumentada já indica diabetes. Insulina no jejum também está alterada, está acima. A insulina aumenta para tentar equilibrar a glicemia. O colesterol HDL, né, tá baixado e também tem triglicerídeos aumentado. Lembra, né? Excesso de açúcar faz com que aumente a quantidade de triglicerídeos, mas isso não é a regra, certo? Vamos passar para outro. Esse aqui não, vamos para esse. Paciente do sexo feminino, 43 anos, professora, procura atendimento médico, relata fadiga intensa, perda de apetite, náuseas, desconforto no hipocôndrio direito, que é na região do fígado, urina escurecida há 2 semanas. Nos últimos 5 dias, familiares perceberam coloração amarelada na pele e nos olhos. Gente, coloração amarelada nos olhos e dor na região do fígado, alguma coisa no fígado tem. Já a pessoa já mata aí. Aí vai precisar comprovar nos exames, né? Refere-se consumo social de álcool, recentemente uso de medicamentos sem prescrição para alívio das dores musculares, que pode causar problemas, né, hepáticos. Apresenta ictirícia moderada, justamente ictirícia é aquelas regiões amareladas no corpo, né? Discretamente, a hepatomegalia dolorosa à palpação, ou seja, o fígado aumentado, temperatura 37,8 e um pouquinho de febre, sensibilidade no quadrante superior ao abdômen, que é na região do fígado, sugerindo comprometimento de função hepática. Então, por que eu já sugiro no final? Porque pelas características já tem alguma coisa hepática. Então, a gente analisa o exame. A gente vê, ó, a ALT e a AST, a alanina aminotransferase e a aspartato aminotransferase está aumentado. A
A alanina, aminotransferase, é específica, né? Para o fígado. Então, se ela está muito... Perceba que o fígado está podre aqui. Então, algum dano hepático já tem. Fosfatase alcalina, então tá tendo alguma inflamação na bile, né, nos ductos da bile. Gammatransferase também está alterado, problema na bile. Bilirrubina total está aumentada, certo? E bilirrubina direta está aumentada porque se a bilirrubina direta aumenta, a bilirrubina total também aumenta. Lembra que a bilirrubina direta está relacionada à bilirrubina produzida no fígado, então está alterada. A albumina está diminuída. Qual a relação da albumina com o fígado? Porque a albumina é produzida no fígado. Se o fígado está em falência, há uma diminuição de albumina também, certo? E o tempo de protrombina está aumentado, ou seja, de dificuldade na coagulação. Qual a alternativa correta? Então, é a letra C mesmo, certo? O aumento expressivo de ALT e AST, associado à elevação das bilirrubinas e alteração no INR indica lesão hepatocelular, certo? Porque lembra, ALT e AST está relacionado com comprometimento da função hepática. Perfeito. Agora imagine se não tem alternativa. Tem perguntas, certo? Porque quando você, como nutricionista, por exemplo, o paciente chegar lá, imagine qual a dieta para um paciente com perda de função renal. Qual é uma dieta que vocês vão passar para um paciente de perda de função hepática? Eita, e agora? Mas antes disso, vocês têm que se fazer algumas perguntas, né? Porque quando o paciente chegar lá, ele não vai chegar com a folha com as alternativas. Ei, doutora, será que eu tenho isso, alternativa A, B, C ou D? Não vai chegar lá com a folhinha e você dizer, eu acho que você tem a alternativa D. Vocês não vai estar, né? Vocês vão estar lá com o paciente, o exame e pronto. E algumas perguntas devem ser respondidas até chegar ao diagnóstico, certo? E você vê ali que esse paciente tem. Olha, uma mulher de 34 anos procura atendimento relatando cansaço, fraqueza muscular, tontura ao se levantar, perda de peso não intencional, ou seja, ela não está querendo emagrecer, né? Náuseas, redução de apetite há 4 meses. A pressão 9/6, certo? Frequência cardíaca 86 e discreta desidratação. Refere-se a episódio de hipoglicemia, certo? A glicemia dela vai desce, principalmente quando passa muitas horas sem se alimentar. Ou seja, ela tem que estar se alimentando ali frequentemente porque a glicemia dela está sendo gasta muito rapidamente, certo? Observem aqui, o cortisol de 8 horas está baixo, certo? O ACTH está muito elevado. O ACTH é o hormônio que estimula a produção de cortisol. O sódio, certo, está normal. O potássio está um pouco elevado e a glicemia está abaixo dos padrões, ou seja, já indica índice de de hipoglicemia, certo? Aí vem, qual é a principal alteração hormonal apresentada no paciente? Qual hormônio que inicialmente está muito alterado? A resposta está no hemograma, está no perfil ali, no exame clínico ali. Qual é o hormônio? Qual o principal? Que a gente vê dois hormônios ali. Será que é o cortisol que está hiperalterado ou é o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico? Cortisol, mas eu acho que o ACTH tá mais. O ACTH está mais. Então, a primeira pergunta, você observou, tá com o paciente, olhou e viu, tá. O ACTH, ele está muito aumentado.
Gente, eu não acabei de falar se o ACTH ele está muito aumentado, certo? Ele estimula a produção de cortisol. Se ele estava muito aumentado, não era por cortisol estar muito aumentado, porque o cortisol diminuiu? Que é a segunda pergunta, né? Qual hormônio está diminuído? O cortisol. Mas por quê? Gente, eu acho que a maioria que está aqui participou do curso. Eu falei isso tudinho, viu? Onde o cortisol é produzido? O cortisol é produzido aonde, minha gente? Eu fico rindo. Agora eu sinto como o professor é quando manda os alunos estudar. É muita coisa, Renan, pra gente. Eu sei que o cortisol é o hormônio do estresse, mas agora você me pegou onde é que ele é produzido. É na hipófise, não é? Na glândula suprarrenal. Fica em cima do rim. Ah, Vocês concordam que se tem muito ACTH e pouco cortisol, que o ACTH estimula, tem algum problema na glândula suprarrenal? Tem. A gente chama isso de efeito rebote, né? Que quando o organismo ele aumenta a produção de algo para estimular a produção de algo que não está sendo é, não está sendo produzido. Então, o cortisol não está sendo produzido. O ACTH ele aumenta a concentração para tentar ler. Então, o problema não é no encéfalo. O problema é na glândula suprarrenal, que é aqui, ó. Ó a pergunta 3. Como está o ACTH? Muito aumentado, certo? O padrão laboratorial sugere inflamação primária ou secundária da glândula adrenal. Primária, por quê? Quando a glândula ela não está no encéfalo, certo? A glândula está no corpo, da cabeça para baixo, ela está no órgão-alvo, a gente diz que a alteração ela é primária, certo? Então, tá um problema na glândula adrenal, tem alguma alteração nela, certo? Quando fosse no encéfalo, na produção do ACTH, seria uma alteração secundária, seria lá na hipófise. Explique por que o sódio está reduzido e o potássio aumentado. Tá, aí eu vou pensar, o meu pensamento clínico. Olha o pensamento clínico. O cortisol, ele é liberado pela glândula suprarrenal. Mas a glândula suprarrenal não só produz cortisol, aldosterona e produz também noradrenalina e outros, né, hormônios. A aldosterona, ela ajuda, certo, na reabsorção de água. E essa reabsorção de água e etc. está relacionada ao quê? Ao transporte de sódio e potássio. Aí o que acontece? Se eu não tenho aldosterona, porque não está liberando cortisol, porque a glândula suprarrenal está com algum defeito, a aldosterona também não é liberada. Se ela não é liberada, o sistema sódio-potássio entra em desequilíbrio. Entendeu? Se entra em desequilíbrio, a gente não tem aí, é, como eu posso falar, um equilíbrio de sódio e potássio, é um aumento e outro diminui. No caso aí, né, a gente tem o aumento de potássio porque ele não está sendo excretado e a redução de sódio porque ele está sendo. Redução não, o sódio está normal, né? O sódio está normal. A gente só teve um aumento aí de potássio, porque a aldosterona afeta principalmente o potássio na relação sódio e potássio. Aí tem outra pergunta. Qual seria a consequência fisiológica da deficiência de cortisol com a glicemia? Eita. E aí? Isso aqui é a resposta. Ah, eu trouxe a resposta também.
Olha aí. E aí? Porque qual seria a consequência fisiológica do cortisol que sugere sobre a glicemia? Glicemia seria ou não? Ele causou hipoglicemia, mas por quê? Porque o cortisol, a falta de cortisol, estimula a degradação da glicose em excesso, fazendo com que o corpo ele diminua seus estoques, causando hipoglicemia. Aí depois, eu vou dar uma pausinha aqui, ó. Aí tem a resposta, tudinho explicadinho, bem bonitinho. E a última pergunta de hoje, né? O último caso clínico, certo? De hoje, a gente tem um homem de 48 anos procurando atendimento devido à sede excessiva. Ele tem muita sede, aumento da frequência urinária, certo? Cansaço, encascou na pergunta 4. O padrão laboratorial sugere alteração primária ou secundária. Não entendeu? Foi Marili? Porque o padrão é uma alteração primária quando é no órgão-alvo, certo? Por exemplo, na tireoide, no testículo, no ovário, na glândula suprarrenal. Então, quando o órgão-alvo, aí a gente diz alteração primária. Quando parte a alteração do encéfalo, tipo na hipófise, a gente diz alteração secundária. Secundária da função adrenal, certo? Porque o cérebro coordena a adrenal. O cérebro coordena a adrenal e a adrenal libera o hormônio. Quando é aqui no cérebro, uma alteração secundária. Quando é no órgão-alvo, a gente tem alteração primária. Olha aqui, ó. E também visão turva, aproximadamente há 3 meses, relatando ganho de peso nos últimos anos. Aí o IMC é de 31 e a pressão arterial de 14/9. Circunferência abdominal aumentada. Foram solicitados os exames aqui, ó. Olha os exames aqui. Qual é a principal alteração metabólica apresentada pelo paciente? Qual desses aí apresenta uma alteração metabólica bem evidente? Qual ou quais, né? Que vocês queiram. Os triglicerídeos e a glicemia. Porque qual a relação da glicemia aos triglicerídeos? Quando tem o acúmulo de açúcar, né? Também acaba. Ai, não sei explicar. Para a produção de triglicerídeo. Dá. A hemoglobina glicada está aumentado, né? Certo? Insulina no jejum também está aumentada, porque se a glicemia está muito aumentada, a insulina aumenta para tentar diminuir essa glicemia. Peptídeo C também está aumentado, porque peptídeo C ele é liberado também junto com a insulina. Se tem muita insulina, muito peptídeo C é aumentado. E a Romair indica resistência à insulina, e era para estar menor do que 2,5 e está 7,4. Logo, a gente tem resistência à insulina aí. Então, qual a principal alteração metabólica? A gente falou tudinho. A glicemia está aumentada ou diminuída? A glicemia está aumentada. Como está a insulina no jejum? Aumentada também. O Romair elevado sugere o quê? Resistência à insulina. Se a insulina está aumentada porque a glicemia está aumentada, indica o quê? Resistência à insulina. A insulina não consegue fazer sua função de ajudar a glicose a entrar. Então, a insulina aumenta, mas a glicose continua na mesma coisa, continua lá, em níveis aumentados, porque não está tendo receptores, né? Está resistência à insulina. O peptídeo C aumentado indica preservação ou redução da produção endógena de insulina. Aumento, né? Porque se ele aumenta, também aumenta a insulina. O conjunto dos exames sugere a deficiência absoluta da insulina ou resistência à insulina pelo Romair, resistência à insulina. Então, a gente tem que ter esse pensamento crítico. Então, gente, que vocês que fizeram o curso, revisem as aulas, porque eu sei que é muito conteúdo, mas vocês pagaram por isso.
Então, vocês têm as aulas para vocês e o objetivo do curso é vocês saber interpretar o exame. E com certeza vocês vão levar essas características para a sua vida profissional quando você passar. Então, quando chegar lá no final, quem for para a vida profissional vai chegar lá e vai chegar alguém com o exame e vai dizer: Eita, eu lembro disso, eu lembro aquilo. Eita, eu tenho a aula guardada, eu vou revisar a aula, certo? É, Então, a gente finaliza de uma vez por todas o nosso curso de análises clínicas, a nossa quarta aula de análises clínicas. E estudem, não deixem para a última hora. E quem quiser comentar alguma coisa, os outros slides, ó, como eu falei, né, tem a resolução, tudo bonitinho e etc. E tem aquele cálculo que eu mostrei para vocês logo no início e finalizou. Deixa eu ver quanto tempo de aula foi. 1 hora e 49 minutos. Mesmo que não pretenda. Como eu falei, né? O objetivo da aula foi para vocês saberem, né? Para vocês mesmos, porque como vocês sabem, como a Lisandra mostrou, né? Que nem toda vez o médico vai estar lá para explicar tudo detalhado e etc. Para você entender, você tem que pesquisar por fora. Você já tendo uma base, você pega um exame, dá uma olhada, sabe por que está a alteração e você vai saber o que é argumentar, certo? Quando o exame está alterado e o médico falar: isso aqui é uma anemia com suplemento de ferro. Mas que tipo de anemia? O que essas alterações indicam? O que é uma poiquilocitose? Eu nunca consigo pronunciar essa palavra sem ler. Anosocitose. Microcitose, macrocitose, entender por que essas alterações. A gente tem que saber questionar. A partir do momento que a gente não sabe do conteúdo, a gente não sabe questionar. Então, o que o médico falar, a gente só aceita e pronto. Você saber argumentar o que é aquele suplemento, ele é bom, mas por que aquele suplemento? Por que aquela vitamina? Por que aquilo? Por que isso? Saber falar. Entendeu? Mais alguém tem alguma coisa a falar? Se não tiver,